Bom, turma, dando continuidade à nossa aula, nós vamos estudar o gênero poema. Antes, vamos relembrar aqui algumas características desse gênero. Intenções principais: qual é a finalidade, qual é o objetivo de um poema? Encantar, despertar sentimentos, causar incômodo, provocar. Quando se diz causar incômodo, significa levar o leitor a pensar, refletir sobre a vida, sobre o objeto do poema. Leitor: quem são os leitores de poema? Qualquer pessoa que se interesse pelo gênero ou pela temática abordada. Onde esse gênero circula? Esferas de circulação. É mais comum em livros, mas é possível encontrá-lo em outros meios, como jornais, revistas, sites de poesia. Organização: como o poema se organiza, na estrutura. Escrito ou não em verso. O poema tanto pode ser produzido em versos e estrofes, como não. Agrupado ou não em estrofes. Presença ou não de rimas. São características comuns, verso, estrofe, rima, mas existem os poemas que não têm nenhuma dessas características. Outra coisa que faz parte da organização, turma, é a preocupação com a sonoridade, com o ritmo, tá? O poema não é como um conto, ele é diferente. Ele tem que ter um ritmo, as palavras têm que provocar uma sonoridade agradável. E a linguagem? Pode utilizar a linguagem mais formal, aquela em que respeita, procura respeitar mais a gramática, ou mais próxima do cotidiano, a linguagem informal. E também, turma, existe também a presença da linguagem figurada, conteúdo que vocês já estudaram, metáfora, comparação, essas outras figuras de linguagem que vocês conhecem. Bom, turma, agora aqui na página 50, prestem atenção. No poema a seguir, o poeta Manuel de Barros imagina um eu poético com diferentes objetos do cotidiano, tá? A voz do poema usa diferentes objetos do cotidiano, comparando-se a esses objetos para tentar captar a forma de sentir e experimentar o mundo. Primeiro, faça uma leitura silenciosa para captar o sentido das palavras e imagens que o poema evoca. Depois, ouça a leitura do professor para observar os aspectos sonoros do poema e o que eles sugerem a você. Durante a leitura, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, consulte o dicionário. Então vamos lá aqui para o poema de Manuel de Barros. Sobre o meu corpo se deitou a noite, como se eu fosse o lugar de paina. Mas eu não sou um lugar de paina. Quando muito um lugar de espinhos. Talvez um terreno baldio com insetos dentro. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra. Não tenho os predicados de uma lata. Nem sou uma pessoa sem ninguém dentro, feito um osso de gado, ou um pé de sapato jogado no beco. Não consegui ainda a solidão de um caixote, tipo aquele engradado de madeira que o poeta Francis Ponge fez dele um objeto de poesia. Não sou sequer uma tapera, Senhor. Não sou um traste que se preze. Eu não sou digno de receber no meu corpo os orvalhos da manhã. Turma, forte, né? Falamos sobre autoestima, sobre o amor próprio. Esse poema aqui de Manuel Bandeiras faz a gente refletir um pouco, né? Sobre essa temática, ok? Vocês irão fazer a leitura desse poema, tá? Depois eu vou informar o que vocês irão fazer. Bom, turma, quando vocês leram o poema de Manuel de Barros, né, vocês perceberam que ele citou, tá, esse poema aqui, o Engradado, de Francis Ponge. Então, agora é o seguinte, nós vamos ler esse poema, certo? Preste atenção que esse poema aqui é o seguinte, ele não foi produzido, a organização dele
Não é em versos, é em prosa, como se fosse um conto, como se fosse uma história, certo? Então vamos lá. O engradado, presta atenção. A meio caminho de engraçado e degradado, a língua portuguesa possui engradado, simples caixote de ripas espaçadas, fadado ao transporte dessas frutas que, com a mínima sufocação, adquirem fatalmente uma moléstia. Armado de maneira que no termo de seu uso possa ser quebrado sem esforço, não serve duas vezes. Desse modo, dura menos ainda que os gêneros fundentes ou nebulosos que encerra. Assim, em todas as esquinas das ruas que levam aos mercados, reluz como um brilho sem vaidade do pinho branco, novinho em folha ainda, e um tanto aturdido por se encontrar numa pose desajeitada na vida pública, jogado fora sem retorno. Esse objeto é, em suma, dos mais simpáticos, sobre a sorte do qual, todavia, convém não repisar muito. Turma, é um poema, tem uma linguagem bem difícil, né? Mas é importante ler duas vezes, tá? Para procurar entender um pouco sobre o objeto, o assunto, a intenção do poeta Francis Ponge, ok? Então, turma, depois de ler os dois poemas, tá? Ler mais de uma vez para absorver um pouco sobre a intenção do autor ao escrever esses dois poemas, tá? Você vai aqui na página 59, ok? Vai responder aqui, que é uma atividadezinha de compreensão. Essa atividade aqui vai trabalhar um pouco os dois poemas que vocês leram. Questão 1 aqui. Sobre o poema em prosa de Francis Ponge, responda as questões a seguir. Então, você vai responder a questão 1, 2, 3, tá? Não precisa copiar, basta colocar as respostas. Bom trabalho.